Meus amigos, hoje é dia de Geração Rural. E nesse programa a gente vai conhecer a história do seu Vergistro Ferreira, que construiu um enorme patrimônio com a agricultura. E seus filhos hoje em dia, e netos também, dão prosseguimento a tudo aquilo que ele conquistou. Fica com a gente, porque hoje o programa está imperdível. Geração Rural, agora com a dona Terezinha Ferreira, filha do seu Vergistro. Ela vai contar um pouquinho dessa história agora pra gente. Dona Terezinha, tudo bom com a senhora? Tudo bem. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui conversando com a senhora. Igualmente. E se a senhora puder falar para o nosso telespectador como foi a vida do seu Vergistro, como ele começou, a senhora sabe como isso funcionou? Sempre com agricultura. Sempre com a agricultura? Sempre. Se criou, nasceu, se criou com agricultura, casou, criou os filhos, tudo na agricultura. Tudo na agricultura. Tudo na agricultura. E ele já começou, não sei se a senhora tem acesso a isso, mas ele começou com um pedaço de terra próprio, ele teve que adquirir? Não. Ele começou trabalhando com o pai dele, aí depois que, com o tempo, é que ele foi adquirindo. Adquirindo, né? É. E o seu Vergistro, durante a história dele, é uma pena que não está mais aqui para contar, né? Mas ele conquistou bastante coisa, né? Bastante coisa, foi mérito dele. Praticamente estudo não tinha. Não tinha, né? Não tinha estudo, mas ele tinha uma índole Sim. sincera e foi tudo mérito dele mesmo. Isso Sim. aí foi ganhado por mérito dele. Isso aí não foi doação, não foi nada. Qual foi o maior legado que ele deixou? Foi de trabalho, de honestidade? Trabalho e honestidade. Trabalho e honestidade, né? Honestidade e trabalho foi as duas coisas principais que ele deixou pra gente. Felipe é muito meu amigo e uma vez ele comentou que a coisa que o seu Vergistro mais gostava era de chegar numa propriedade, né, de um dos filhos e ver um neto ou um filho trabalhando, não era? Era. A maior felicidade dele era essa. Sim. E o Felipe, com certeza, junto com até com o Vinícius, até com o Tiago também, que continua com a agricultura, ele, de onde está, com certeza deve estar muito orgulhoso, né? Com certeza que sim. Porque, tocando para frente, o Felipe, além de entender muito, já trabalhou com a agricultura. Já. E além de entender, ele ajuda muitas pessoas hoje, né? Com assistência técnica. E o seu Vergistro, ele também tem uma outra coisa, que uma vez comentaram comigo, que muita gente que trabalhou com ele adquiriu seus bens. Isso era a felicidade dele de ver uma pessoa trabalhando com ele, adquirir seu próprio bem. Seu próprio bem. E ele não ficava ressentido se a pessoa conquistasse uma terra. Era a felicidade dele. Ele brigava pelo que é dele e por quem era próximo dele. Trabalhava com ele, ele brigava com isso também. Por quê? Para a pessoa adquirir alguma coisa na vida. Sim. Um bem. Ele estava sempre incentivando, né? Sempre incentivando as pessoas a ter alguma coisa. Era uma felicidade para ele. Sim. Eu cheguei a... Infelizmente, eu nunca consegui conversar com ele, porque eu era bem novo. Mas cheguei a ver o seu Vergistro na época... Eu não lembro se ele arrendou aquele Aras ali indo para Venda Nova, Arrendado. Ali ele tinha o quê? Tinha boi ali? Ali era só boi, ele tinha só boi ali. O seu Vergistro bem velhinho, eu lembro ele parado ali no Aras, olhando o gado. Fazia 7 anos que ele faleceu. Fazia 7 anos? Vai fazer 7 anos agora. Você vai conhecer o seu Vergistro aí pelas fotos, como está passando agora na edição. Dona Tereza, e o seu Vergistro, como pai, ele também incentivava muito, como avô? Incentivava muito, como pai, como avô. Era a felicidade dele, era incentivar tanto os filhos quanto os netos, tanto os filhos
Todos eles vivem na agricultura hoje. A maioria vive na agricultura, né? Só Jair que está meio afastado, mas os outros todo mundo vive, né? Sim. Gabriel, sou eu, Genesi. O gado também, né? O caso do Gabriel. O caso do Gabriel também, ainda vive com gado. Jair hoje mexe mais com gado, né? Sim. Plantação mesmo, ele tem no terreno dele, mas ele não faz não. A senhora também chegou a trabalhar com plantação então, né? E aprendeu isso com o seu registro ou foi mais... Com ele. Foi com ele? Isso aí foi o colégio que ele ensinou a gente. Sempre a gente esteve junto com ele, sempre trabalhando junto com ele. Só uma curiosidade pessoal de casa, que hora mais ou menos o seu registro acordava? A senhora tem... A média de 4h30 da manhã. O pessoal na roça levanta cedo para começar a trabalhar. É um legado que geralmente vem do pessoal antigo, né? Essa propriedade aqui... É ele que deixou isso aí. Assim. O que é interessante é que às vezes eu fico pensando, uma atitude dele de tentar levar para frente a agricultura, olha quanta coisa que aconteceu a partir disso. Se não fosse isso, talvez o Felipe não seria gerente de uma grande loja, o Vinícius não trabalharia com hidroponia. Isso aí. Olha como a atitude de uma pessoa empreendedora, a gente pode dizer empreendedora, muda a vida de tanta gente, né? Como muda muito. Eu acho que ele é um exemplo a ser seguido, a gente tem que conservar histórias de pessoas como ele para incentivar. Até o pessoal da minha idade, que talvez não tenha uma referência tão boa como a dele, né? Principalmente os jovens de hoje, né? Os jovens de hoje não estão tendo preocupação com a agricultura, acho que isso é uma brincadeira. Mas não, isso é uma coisa muito séria e é necessário. Sim, é como a gente fala aqui no programa. Teresópolis abastece o Rio de Janeiro com 70% das hortaliças. E também abastece São Paulo. O pessoal de São Paulo, do Cinturão Verde... Vem comprar aqui, a nossa agricultura é familiar. Foi o caso do seu registro, né? Que envolveu toda a família Toda a família, aí foram casando, foram separando, aí depois cada um foi tendo seu próprio... Sim. Sua própria terra, plantando, e aí deu continuidade. Sim. O que diferencia o seu registro pra gente, da nossa geração, eu acho que é só a idade. Porque por mais que ele tenha sido bastante idoso, acho que desculpa, mas ele faleceu com quantos anos? 78 anos. Com 78 anos. Ele tinha um espírito muito jovem, de sempre querer estar renovando, sempre querendo adquirir algo. Acho que ele nunca ficou parado, né? Não, ele era uma pessoa muito ágil. Ele Sim. não sabia ficar parado, ele não sabia ficar quieto, ele tinha que estar mexendo com alguma coisa. Ele parou de trabalhar na lavoura, mas ele continuou com gado. Sim. Mas estava sempre, tinha gente trabalhando, ele estava sempre lá em volta da lavoura e tinha o gado dele. Ele sempre gostou de criar boi, sempre ter. Isso aí já vem desde berço. Ele sempre gostou mesmo de criar boi. Sim, faz parte da essência dele, né? Isso aí faz parte. Passou para algumas gerações posteriores, como é o caso lá do Gabriel. Então, dona Terezinha, eu te agradeço muito por ter falado um pouco da história do pai da senhora pra gente. É uma honra falar dele. Sim, é uma honra para a gente também estar podendo falar. Eu espero que muitas pessoas se identifiquem com essa história e que incentivem, né? Para dar continuidade, né? Sim, exatamente. Para não acabar. Isso aí. Não acaba, né? Dona Terezinha, obrigado por ter contado essa história pra gente. Foi uma felicidade, foi uma honra ter falado isso para você. E essa história vai continuar por bastante tempo, bastante gerações aí. Tá ok. A gente conversou aqui com a dona Terezinha Ferreira e no próximo bloco a gente vai saber um pouco mais da família Ferreira. Então fica com a gente.